Estamos nesse momento, então, nesse encontro das madrugadas, com a disposição de estarmos aprendendo a última parte para completar a nossa missão que Jesus nos deu do ID. Então, essa última parte, ela é relevante, por quê? Eu vou dar um exemplo bem simples logo aqui no início, não é? Nós temos uma missão na Terra: receber a salvação e levar a salvação a outros. Nós não salvamos ninguém, mas nós somos condutores dessa mensagem, não é verdade? Nós não vamos salvar, quem vai convencer, quem vai salvar é o Espírito Santo, mas nós somos condutores. E para sermos condutores, nós precisamos do Espírito Santo diariamente. Isso já ficou claro para tudo e para todos, né? Eu creio que você não tem dúvida mais sobre esta questão. E eu queria hoje, então, falar a respeito de um tema, desenvolvendo um outro lado, que foi o tema que nós abordamos no ID ontem. Nós estudamos o texto de Isaías, capítulo 6. E eu queria que você abrisse a Bíblia em Isaías, capítulo 6. Nós encontramos no versículo 5 algo bem específico. Isaías, ele teve uma visão de Deus, de quem é Deus. Ele teve um encontro com Deus. Deus se permitiu ser revelado a Isaías. E ao ter Isaías esse encontro, o que ele acabou reconhecendo em si? Ele era uma pessoa perdida. Ai de mim que estou perdido. Queridos, ninguém vai pregar o evangelho poderosamente, cheio do Espírito, sem primeiro ter um encontro com o Senhor. Tá? Então, que fique bem claro esta questão. Se Isaías não tivesse este encontro, ele não reconheceria qual a condição que ele se encontrava, tá certo? Agora, existe alguns que estão sob o ai de Deus, que está no capítulo 5 de Isaías, e dentre os vários ais, eu destaco do versículo 21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Está bem claro para vocês que, na realidade, nós precisamos do encontro com o Espírito Santo para que eu reconheça que eu não sou nada quando eu estou no meu próprio entendimento, na minha própria sabedoria. Quem é sábio aos seus próprios olhos. E eu não vou postar, o tempo é curto sempre para nós, mas vocês sabem que eu lembro sempre que o que temos sobre Albert Tozer no livro Passos para o Revivamento, ali é citado esta frase dele, de que 95% das pessoas que estiverem hoje trabalhando para Deus, 95%, elas trabalham e se o Espírito Santo sair da vida delas, elas simplesmente vão continuar fazendo duplas missionárias, evangelismo, pregações, programas com os desbravadores, musicais, a lista é grande, né? Tantas coisas que a igreja faz. E eles não sentirão falta do Espírito Santo, porque estão no seu próprio entendimento, conhecem tudo, já fizeram faculdade do assunto. E, pastor Robson, você sabe que é um risco até para nós, pastores, entrarmos no piloto automático, não é assim? Que alguns carros têm aí, os mais chiques. Não sei se o do irmão Mário é assim, deve ser assim, né, irmão Mário? Piloto automático. Né? Mas vamos para um avião, depois que ele entra em cruzeiro, o que ele coloca? Piloto automático. O cristão no piloto automático, ele está sob o ai de Deus, porque ele está sobre sua própria sabedoria. São sábios aos próprios olhos, eles não dependem do Espírito Santo. Mas quando temos um encontro, vamos aos momentos a sós, estamos ali com Jesus, nós reconhecemos que somos dependentes dele, e aí nós vamos dizer, ai de mim, estou perdido. Não consigo nada sem Deus. Não vou a lugar nenhum sem Deus.
Tá certo? Agora nós vamos para um terceiro ai, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar esse terceiro ai para vocês. É, eu vou direto à Bíblia, eu não vou compartilhar a tela. Vamos a 1 Coríntios, capítulo 9. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios 9. Deixa eu achar aqui certinho a passagem. Em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16. Acharam? Se anuncio o evangelho, olha que forte essa passagem, gravem aí. Se anuncio o evangelho, diz o apóstolo Paulo, não tenho de me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim, olha ele de novo falando, ai de mim, se não pregar o evangelho. Queridos, o que eu mais escuto como pastor é quando eu falo, olha, irmãos, você deve pregar o evangelho, você deve ensinar na sua dupla de oração, você deve agora fazer a segunda dupla orando com a pessoa que você vai levar a Jesus, e agora você vai ensinar sobre Jesus, falar do evangelho de salvação, falar do quanto ele precisa de salvação e vai conduzi-lo a este que dá a salvação. Você é o condutor. E vocês devem sempre ter, às vezes, uma voz que diz assim: eu não estou preparado, eu não consigo, não é? Pastor Robson já deve ter escutado pessoas dizerem assim: ah, não, estudo bíblico é para quem tem dom, eu não vou ensinar a Bíblia para ninguém, não, isso é só para quem. Já ouviram isso, queridos? Ai daqueles que não pregarem o Evangelho. Então, esses três ais, eu quero que você fique bem claro em sua mente nessa introdução, que esses três ais precisam ficar bem claros. Você não pode estar no ai de estar no seu próprio entendimento, agindo sem o Espírito Santo. Você não pode deixar de ter um encontro com Deus diariamente, um batismo diário do Espírito Santo, para você ter a condição bem clara de que você é um pecador. E você precisa também não cair no ai de se abster ou deixar de pregar o evangelho. Então, queridos, dentro deste contexto, eu gostaria que eu e você pensássemos agora em tudo o que falamos até aqui. Eu vou fazer uma breve recapitulação. Nós queremos aqui lembrar de que até mesmo para a escolha de uma dupla de oração, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. E a maior cilada que as pessoas têm encontrado é quando ela pensa assim: ah, vou fazer com fulano sem orar. E eu queria relembrar a vocês de que quando Jesus foi escolher os 12 para que ele discipulasse, ele passou uma noite em oração. Ellen White comenta que ele se angustiou, passou uma noite de oração dizendo: Senhor, me ajude na escolha dos 12. Interessante isso, não é verdade? Mas quando nós estamos no nosso próprio entendimento, somos sábios aos nossos próprios olhos, nós não temos hábito de confiar, de ir a Deus, nós não temos a consciência de que somos pecadores, estamos perdidos, nós não temos ainda desperto a seriedade de não pregar o Evangelho. Deus quer que todos façam o ID. Não é o pastor Edson, eu queria mencionar aqui que não é um programa meu, o Espírito Santo vem falando, fale para a igreja, ensine a igreja que essa missão dada há tanto tempo é necessária, tanto que o apóstolo Paulo, ele enfatiza, ai de mim se eu não fizer isso. Então, dentro deste contexto, eu quero relembrar, hoje é o dia de relembrar alguns passos e vou deixar os 5 minutos finais para falar do último passo. Porque se você perder cada um deles, você vai fracassar. E por isso que o irmão Mário ficou ali, né? Triste. Como, pastor, só 20% das duplas continuam?
E até agora tem sido essa a estatística. Por quê? Geralmente, quando vou conversar, eles se perdem nesses passos. Então, primeira coisa, pastor, os que estão aqui nesse grupo, ok, mas faça com oração. A segunda questão, queridos, muito importante, talvez até em primeira mão, mas se você já formou a dupla, mas não fez os momentos a sós com Cristo, eu recomendo que o próximo passo da dupla de vocês seja se inscrever nos momentos a sós com Cristo. Tá? Vocês precisam saber da importância de estar com esta consciência de dependência, e aí cito Romanos 8,14, a necessidade de estar sempre sendo guiados pelo Espírito Santo. Relembrando também que a dupla, a primeira é com alguém adventista. E esse alguém adventista vai orar por uma família com quem ele vai fazer uma segunda dupla depois, não é? Vai dizer para eles, tem pessoas que oram, viu, pastor Robson, que eu acho incrível, oram uns 40 madrugadas, que nós vamos começar, né? Vamos passar 40 dias orando, e a pessoa não sabe que ela é alvo de oração, nem conta para ela, só fica orando e acha que é o Espírito Santo que vai lá, as pedras que vão clamar. Não, ai se você não pregar. Você tem esta missão. Então, fique bem claro que você vai orar com o irmão, é confortável, é gostoso, mas o Espírito Santo quer que você vá. E já no primeiro dia, já que você vai orar pedindo a Deus. Antes de eu fazer uma pausa, porque ontem o pastor Pedro Guedelha, lá do Pará, esteve conosco no ID contando o testemunho dele. Vocês ouviram? Estavam todos aqui lá, eu não sei quem ouviu. Simplesmente o pastor Pedro contou a experiência dos momentos a sós, da importância dele agora levar para a igreja, da felicidade dele estar agora na família ID, ele já fez a dupla de oração dele, ele orou pedindo a Deus, e ele contou a experiência incrível, ele disse, Senhor, eu quero hoje que o Senhor fale comigo como falava Filipe, me diga quem eu vou discipular, olha só. E aí um vizinho, 3 casas dele, né? O vizinho ali, que o Espírito Santo disse, é este. Ele até disse para o vizinho, ao vizinho falar dos problemas, né? Aquele bate-papo de vizinho, ele disse, eu vou orar por você. Mas ele falou, olha, o Espírito Santo, só dizer que a gente vai orar, né? A gente sempre fala que vai orar e às vezes nem ora. O que o senhor quer? O Espírito Santo vai lá orar com ele. E o pastor Pedro disse que ele foi lá orar com o vizinho. Disse, vizinho, olha, eu sei que agora à tarde eu estou te encontrando, eu quero aproveitar e dizer que prometi orar por você, quero orar com você. E ao orar com ele, ele foi compelido pelo Espírito Santo a ler o texto onde fala da mulher com fluxo de sangue. E a mulher com fluxo de sangue, de repente chega a irmã desse que estava na casa, começa a mexer na cozinha com algumas coisas, e ali naquele momento que ela mexia com algumas coisas ali na cozinha, ela parou o pastor e falou, você é pastor? Essa história que você está lendo aí, de onde é, da Bíblia, né? Essa história é a minha história. E aí, resumindo aqui, vocês vão ter lá no canal ID o testemunho completo. Lá ele estava simplesmente, pastor Pedro, entendendo que até mesmo com quem ele viria discipular é o Espírito Santo que iria guiar. E ele vai guiar até as palavras que você vai dizer, o texto que você vai falar, que você vai mencionar. E aquela mulher disse, como eu estou sofrendo há anos com fluxo de sangue também. E não era nem para eu estar aqui, eu senti que eu deveria vir na casa do meu irmão. Aí o irmão disse, olha, também não costumo estar esse horário em casa, mas hoje eu fiquei. Não existem coincidências. Ao você formar sua dupla do ID, você saiba que se você estiver aprendendo através dos momentos a sós a depender de Deus, ele vai guiar você a quem discipular. Pode ser a 3 casas, como do pastor Pedro. Deu para entender? O que eu estou querendo, irmão Mário, aqui, enfatizando tanto, é que muitas pessoas fracassam, por isso só, às vezes, 20% de duplas permanecem, porque elas não seguem esses passos. Ele tem que estar cheio do Espírito Santo, permitir, não pode estar se sentindo sábio. Eu escolho, eu quero que seja fulano, o eu tem que morrer.
Você não pode ser aquele que vai ser o agente que escolherá tudo. É Deus quem tem que guiar. E lembre, somente os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Bom, a outra parte importantíssima, já que você formou a segunda dupla com esse seu discípulo, contou para ele desde o primeiro dia: olha, Deus me falou ao coração que eu devo orar com você, ajudar você a conhecer o Deus que eu conheço. Você aceita a oração, ele pode até recusar, ok? Mas Deus, de repente, queria que você fosse aquele agente de levar a ele a oportunidade de conhecer o Evangelho. Ai dos que não pregarem o Evangelho. O que ele mandou foi: ide por todo mundo, e o que ele mandou? Eu posso pedir para o pastor Robson para completar essa frase tão simples, tão conhecida: ide, não é? Esse evangelho do reino será pregado em todo mundo, e para quê? Para testemunho de quê? Quem completa para mim? Todas as nações, pastor. Hã? Para testemunhar todas as E o nações. que vai acontecer no final, irmão Mário? Seremos salvos, muitas almas serão salvas. E Jesus quando Cristo é que vai volta. completar e Jesus vai voltar? Só quando esse evangelho for pregado? No mundo inteiro, pastor. E você vai Para pregar todas para as todos pessoas. e todos vão aceitar? Não, infelizmente. Mas eu tenho que pregar, não tem? Então, se o Tem Espírito que Santo ir. falar assim: pregue, fale para o seu vizinho hoje, é ele que eu quero, e você fala: vizinho, eu quero orar 40 dias por você. E ele simplesmente: ok, mas eu não quero. Você tentou, você falou, você alertou. Todos precisarão ser alertados. Está claro aqui com todos agora essa questão? Então, uma outra parte importantíssima, e Paulo também disse: não deixem de congregar, como é costume de alguns. E aqui na Igreja da Madrugada, né, irmão Mário? Aqui nessa Igreja da Madrugada, vocês estão congregando, e na minha sala simultânea, a irmã estava dizendo: irmã, como me faz bem, como que está me fazendo bem estar aqui nas madrugadas, está me fortalecendo. Então, nós precisaremos de uma vez por semana também termos um encontro para testemunhos, que é o que nós vamos fazer. E ontem a turma está decidindo fazer não mais das 6 horas, irmão Mário, mas às 5 horas da manhã. E conversando com o irmão Mário, nós estamos aqui com o irmão Robson, pastor Robson e os demais. A Angélica não estava, no sábado, nós temos o encontro de testemunhos. Irmão Mário mesmo, quando faz um dia só para testemunhos, né, irmão Mário? Então, no sábado, não teremos as madrugadas com Deus aqui às 4, mas teremos às 5, diretamente, o ID, porque para essas 40 madrugadas ter efeito, você precisa de testemunhos específicos daquilo que você está vivendo na semana, durante a oração com o discipulado. Tá claro até aqui? Nós, Agora na vamos. verdade, estamos evoluindo, viu, pastor Edson? Começamos a madrugada, olha onde nós estamos indo e olha onde nós vamos chegar. Então, nós Amém. vamos ter um sábado, só para reforçar, pastor, desculpe interromper a sua Pois não, fala, é à vontade. nós vamos ter aos sábados, em vez das 4 às 5 da manhã, nós vamos ter das 5 às 6 da manhã, histórias reais, testemunhos que vai com certeza impactar a vida dos nossos irmãos da madrugada com Deus. E eu vou dizer mais, pastor Edson, a madrugada com Deus vai deixar de ser apenas um culto às 4 da manhã. Por quê? Porque nós vamos sair em sentido de missão. Ninguém, absolutamente ninguém, vai impedir a obra de Deus avançar. Então, a madrugada com Deus está evoluindo, tendo a direção do nosso Deus e a direção do Espírito Santo. Amém. Amém, irmão Mário. Obrigado, porque vocês, eu disse já várias vezes, o ID não é meu, as madrugadas com Deus não é do irmão Mário, não é? O pastor Jefferson, quando faz às 5, já conversei com ele, vou chamá-lo para a nossa conversa também, não é dele. Quem faz a sala 57, o pastor Wagner, também não é dele. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus. E ele vai unir o movimento. Lembrem, eu tenho pregado isso. Deus vai unir a todos que estão buscando o Espírito Santo para ter a chuva serôdia. E ele, Deus, vai conduzir como?
Pode não ser da forma em duplas, ele pode dizer outras formas, mas ele vai dizer como. O que nós precisamos é ouvir a voz de Deus. O tempo está bem difícil, mas me perdoe, porque muitos param por causa desses passos. Eu vou para mais um passo. Depois que você está ali na semana, tendo que estar a sós, nos seus momentos a sós com Deus, você precisa também ter algum material, você precisa tirar algumas dúvidas, você precisa estar enviando para o discípulo, o seu discípulo, alguns sermões, algumas mensagens. E por isso, o canal ID, o canal da família ID, eu peço que você se inscreva nesse canal. Esteja inscrito, porque lá você tem os testemunhos que são colocados aqui na sala, no encontro semanal, gravados lá. Você vai ter todas essas mensagens que nós estamos falando desde quarta-feira aqui, vão estar lá no canal também. Por quê? Para que você consiga pegar o seu discípulo que não assistiu às aulas e diga, olha, agora eu quero que você participe desse ciclo, você vai agora, e dê para ele assistir essas aulas que nós estamos fazendo. Então, você que vai estar assistindo isso aqui amanhã, não sei quando, você saiba que essas aulas são orientações simples para que você faça com sucesso o ID que Deus deixou. Agora vamos para outra parte, queridos. Depois disso, aí veio o desafio ontem de formarmos um pequeno grupo, ou seja, durante os 40 dias, nós precisamos ter 6 encontros com os interessados, um grupo menor. Estamos em 41 pontos hoje. Mas saibam, nós vamos precisar que em grupos menores, sabe, irmão Mário, a sala simultânea é como um PG, viu, irmão Mário, a sala simultânea, só que só tem 10 minutos. Você precisa escolher um dia para que você encontre pelo Zoom, mesmo que gratuito, mesmo que 40 minutos só o gratuito, ou Google Meet, né, que também o Google tem, você escolhe o melhor meio, virtual ou presencial, se não tiver mais a pandemia, mas vocês precisam do pequeno grupo de 6 encontros com o seu discipulado. Depois que você estiver com 6 encontros com eles, aí vai vir a parte que é agora a final. E essa agora eu quero a atenção de vocês. Eu disse que ia gastar 5 minutos e já deu 5 horas. Ei, irmão Mário, a parte Fique final. tranquilo, pastor Lécio. Fique tranquilo, fique em paz. Vai dar Essa é tempo. a parte final para completar, não é, irmão Mário, nossos momentos. E ontem a gente conversou e nós temos um desafio de que o discipulando, as pessoas que estivermos sendo levados pelo Espírito Santo para falar de Jesus, apresentar a salvação, o evangelho e levá-lo ao batismo, eles receberão 10 noites de apelos de colheita. E nessas 10 noites, a proposta é que não tenhamos as madrugadas com Deus nesse período de 10 noites, no formato como é feito, né, irmão Mário? Né, pastor Robson? Mas fazermos, pastor Robson deu a sugestão de fazermos às 3 da manhã. Hein, pastor Robson? 3 da manhã, ô Senhor. Mas nós queremos fazer na madrugada, tá certo? Nós queremos fazer as 10 noites de evangelismo. E eu estou aqui já com contato de 11 pastores. Eu não sei quais vão aceitar, mas 10, nós precisamos de um para cada noite. E eu estou aqui já com contato com o pastor Raimundo Gonçalves. Ele me disse que quer conhecer o ID. Eu mandei já algumas fotos, algumas coisas. E vocês sabem que ele era o nosso evangelista da União aqui no Rio, agora ele foi para evangelista da União Central Brasileira. Eu tenho contato e conversei há 2 semanas com o pastor Luiz Gonçalves. O pastor Robson, eu não sei se todos vão aceitar, mas olha, Raimundo Gonçalves, Luiz Gonçalves, foi citado na nossa reunião, o pastor Abidoral. Temos um pastorzão potência chamado Robson. Temos o pastor Guedelha, pastor Ismael, pastor Jefferson, que foi de Amaralina, está em Castelo Branco. Temos o pastor Ismael, eu estou disponível, pastor Jefferson, nosso evangelista aqui no Rio, e também o pastor Gustavo, meu presidente, também já tenho falado do ID para ele. Pergunto, só potência, né, irmão Mário? E citei esses nomes porque vocês precisam orar. Só tem fera aí, não é potência não, aí só tem fera. Só tem Nós peixe grande precisamos aí. agora orar.
orar agora, porque a missão esta semana vai ser ligar para esses homens, dar a data, porque nós vamos iniciar amanhã. E aqui fica, irmão Mário, como muitos faltaram hoje, fica a seu critério. Se amanhã a gente entra ainda sem ser as 40 madrugadas, eu gostaria que começasse as 40 madrugadas amanhã, já o primeiro texto. E depois desses 40 dias, 6 reuniões de pequenos grupos e, no final, 10 madrugadas com essas potências fazendo apelo. Ao longo da semana, das 40 madrugadas, nós vamos inscrever todas essas pessoas. E aí vem outra questão importante. Todo evangelista quer ter ali 3.000 pontos ligados, né, no YouTube, etc. Não é assim? E eu tenho que explicar para cada orador que esse evangelismo vai ser diferente. Nós vamos inscrever aquele que você está discipulando, ele vai entrar igual nos momentos a sós, num grupo do WhatsApp específico. Ele vai entrar ali, ao ele entrar ali, ele vai fazer parte ali desse grupo do WhatsApp, onde ali nós vamos colocar o link da madrugada para ele ouvir os sermões da madrugada. E aí ele vai estar aprendendo a colocar a Deus em primeiro lugar, ele vai estar aprendendo ali a importância de ter Jesus na vida dele, de ter uma dupla de oração, de ter um encontro diário, de reconhecer que ele está perdido e também o engajar depois para pregando para outras pessoas. Queridos, eu sei que o tempo avançou, eu queria realmente dizer para vocês, apenas com o texto de Paulo, de novo, de 1 Coríntios, e dizer a você que esse é o propósito do ID. De forma bem resumida, de quarta para cá, todas as aulas e os movimentos foi com esta intenção. Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho, 1 Coríntios 9:16. Você sente o Espírito Santo dizer isso para você? Filho, 20 anos na igreja, cadê as pessoas batizadas? Cadê você pregando o Evangelho? Eu estou aqui querendo dizer a você, ai de mim, se você e eu não pregarmos. E para completar, eu vou pedir algo a você. Nós vamos ter um grupo. O link vai ser colocado hoje. Você vai ter condição de entrar nesse grupo do ID hoje, porque é nesse grupo, e ele é diferente, viu, irmão Mário? No grupo que já temos das Madrugadas com Deus, tem ali os pedidos, etc. Mas no grupo do ID, eu preciso dar essa orientação, não postaremos pedidos de oração, assim, por doença, por emprego, não colocaremos. No ID, o foco é ID. Ali os assuntos de intercessão, vigílias, nós vamos ter ali também o jejum semanal, tem uma lista de pessoas que fazem jejum todos os dias, ela entra na lista do jejum, tem uma lista daqueles que terminaram o ciclo dos estudos, eles entram para essa lista onde é o apelo final, e ali nós vamos contabilizar daqui para frente os batismos, até chegarmos aos 3.000, tá bom, irmão Mário? E aí Fechado, esse é pastor. o objetivo. Tá bom? Se eu esqueci de alguma coisa, eu fiz as anotações, mas eu creio que eu resumi e estamos agora prontos para entrar na missão do ID. Tá bom? Eu acho que eu ainda posso falar mais uma coisa. Orem por esses oradores daqui a 40 dias, mas orem, porque eu estou pedindo a Deus que ele me indique uma obreira bíblica virtual. Ela vai mexer exatamente com esses nomes que nós vamos colocar lá no grupo do WhatsApp para fazer um trabalho de complementação. Então, orem que Deus nos dê uma obreira bíblica virtual. Que Deus nos abençoe e que fique em nossa consciência, ai, se não pregarmos o Evangelho. Deus te abençoe.